Nós vamos iniciar agora um módulo que trata das políticas macroeconômicas em economias abertas nos distintos regimes cambiais, enfatizando o caso dos regimes de câmbio flutuante e de câmbio fixo. O primeiro passo para tratar desse tipo de tema é partir de um modelo macroeconômico em que haja a possibilidade da interação entre o lado real e o lado monetário da economia. Tradicionalmente isso é feito pelo modelo ISLM-BP. Nós vamos estar olhando aqui o mesmo conjunto de relações, só que apresentadas de uma forma um pouquinho distinta. Então, partindo da ideia geral então, do modelo, é perceber a interação entre o lado real, e o equilíbrio do lado real é tido a partir da igualdade entre a oferta e a procura por bens e serviços, e o lado financeiro, que tem duas dimensões. Uma é o mercado monetário, oferta e demanda de moeda, e a outra é o mercado cambial, que estará em equilíbrio quando as taxas de retorno dos ativos emitidos em distintas moedas, mas medidas da taxa de retorno sobre uma mesma base se igualarem. O lado real é expresso, se nós formos olhar para a demanda agregada, a partir das 4 determinantes básicos da demanda: o consumo das famílias, dependendo aqui da renda disponível, como está colocado na equação, Y-T é a renda líquida de impostos, os investimentos, que nessa versão são autônomos, independem da renda corrente, aqui também, por simplificação, não estão expressos como sendo uma função da taxa de juros. Isso é uma diferença com o modelo ISLM-BP, na qual os investimentos dependem negativamente da taxa de juros. O gasto governamental, consumo final de bens e serviços por parte do governo, também aqui uma variável autônoma, e as exportações líquidas de bens e serviços, ou o resultado em conta corrente. Dadas as condições do resto do mundo, que não estão explícitas aqui, a renda mundial, o resultado em conta corrente depende da renda disponível. Na medida em que a renda disponível sobe, as importações vão estar subindo, e dependem da taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal, vezes a relação entre preços estrangeiros e preços domésticos. Se os preços são considerados rígidos no curto prazo, que é o caso deste modelo, a taxa de câmbio real vai depender das flutuações da taxa de câmbio nominal. Quando a taxa de câmbio real sobe, há uma depreciação real da moeda doméstica, as exportações tendem a crescer e as importações tendem a cair, o resultado das exportações líquidas melhora. Então, no fundo, a demanda doméstica está dependendo, dado um nível de investimento, gastos autônomos e impostos, daquilo que acontece com a taxa de câmbio real. E com a política fiscal, impostos e gastos governamentais para um nível de investimento e um nível de renda. Para chegarmos no equilíbrio lá do real, nós podemos observar primeiro no nosso gráfico de cima o que vai estar acontecendo quando o produto ou a renda real cresce, o impacto disso sobre a demanda. A reta de 45 graus em azul, ela é uma reta na qual, por definição, todos os pontos dela são pontos de equilíbrio, neste conceito de equilíbrio, que é a igualdade entre oferta e procura. Notem que equilíbrio aqui não significa que a economia está em pleno emprego, com estabilidade de preços. Significa tão somente igualdade entre oferta e procura de bens e serviços. Eu posso ter essa igualdade com pleno emprego, ou com desemprego, ou com a economia operando além do pleno emprego e com pressões inflacionárias. As duas retas de demanda que estão aí expressas refletem o comportamento do gasto da economia na medida em que o produto vai crescendo, por uma dada taxa de câmbio, considerados os demais fatores que afetam a demanda dados. Então, se eu tiver um nível de taxa de câmbio E1 e impostos dados, gasto governamental dado, nível de investimentos dados e preços domésticos e externos rígidos, na medida em que o produto está crescendo, a demanda vai estar crescendo nessa proporção expressa aqui. Se por um acaso a renda da economia segue crescendo para distintos níveis de renda, os impostos são idênticos, o gasto governamental é idêntico, os investimentos são idênticos, os preços ainda estão rígidos, mas há uma elevação da taxa de câmbio nominal de E1 para E2, o que vai acontecer? O conjunto de gastos da economia sobe. Por isso que essa reta está se deslocando para cima. Para quaisquer níveis de renda, se eu tiver uma taxa de câmbio mais alta, mantendo as demais determinantes da demanda dados, a nossa condição ceteris paribus, aqui é um modelo de equilíbrio parcial,
toda a demanda se eleva. Então o que acaba resultando aqui é que na medida que eu vou subindo a taxa de câmbio para quaisquer níveis de taxa de câmbio, na medida que eu for subindo a taxa de câmbio, mantendo as demais variáveis dadas, a renda de equilíbrio, que iguala a oferta e procura, também vai ser mais alta. Na medida que eu estiver reduzindo a taxa de câmbio, mantidos os demais determinantes da demanda dados, o nível de renda de equilíbrio cai. Portanto, a relação entre taxa de câmbio e nível de renda capaz de equilibrar o lado real da economia, né, se nós formos olhar as várias combinações possíveis, estabelece uma relação positiva. Vai subindo a taxa de câmbio, a renda de equilíbrio vai subindo, que é o que se captura no gráfico abaixo. Então esse gráfico mostra o equilíbrio real, num plano bidimensional em que eu tenho a taxa de câmbio e o produto, e reflete o fato de que há infinitas combinações possíveis entre ambos, câmbio e produto, capazes de garantir o equilíbrio na definição que nós assim fizemos. Então, mudanças ao longo desta curva refletem mudanças na taxa de câmbio e o respectiva renda de equilíbrio resultante. Para que a curva se desloque, eu vou ter que raciocinar em termos de mudanças nos outros determinantes do equilíbrio real, dado uma certa taxa de câmbio. Então, por exemplo, se o gasto governamental subir, para quaisquer níveis de taxa de câmbio, eu vou ter um volume de renda de equilíbrio mais alto. Ou se os impostos caírem, ou se o nível de investimento subir, ou se os preços domésticos caírem, ou se os preços externos subirem. Então, na medida em que essas variáveis que afetam a demanda agregada se alterarem, nós vamos ter um deslocamento de toda a curva, né, no sentido de uma expansão. Por óbvio, se nós tivermos gastos menores, impostos maiores, preços domésticos maiores, preços externos menores, investimentos menores, né, pensando cada uma dessas mudanças isoladamente, todas as demais constantes, eu vou ter uma contração da curva. Portanto, a expansão, que nós vamos mais na sequência tratar em termos da expansão fiscal, por exemplo, aumento de gastos, redução de impostos, desloca a curva para a direita, a contração desloca a curva para a esquerda. Mudanças na taxa de câmbio têm efeito sobre a renda de equilíbrio com deslocamentos ao longo da curva. Então, esse é o nosso lado real. E o lado financeiro? O lado financeiro vai ser expresso numa outra relação, que vai ser a curva AA, né? E que, por sua vez, tem dois mercados, o mercado cambial, que vai estar em equilíbrio, como nós vimos anteriormente, quando as taxas de retorno se igualam, quando medidos numa mesma moeda, para ativos de igual liquidez e de igual risco, ativos emitidos em moedas distintas, e quando a oferta de moeda se igualar à demanda de moeda, o que equilibra o mercado cambial, a nossa condição de paridade de juros, e o mercado monetário é a equação abaixo em que a oferta real de moeda se iguala à demanda real de moeda. Para olhar a relação câmbio-produto, que equilibra o mercado de bens, nós temos que imaginar o que aconteceria com este equilíbrio quando o produto cresce. Então, a expansão do produto produz uma elevação na demanda por moeda. Notem que, mais uma vez, equilíbrio parcial, nós estamos nos perguntando qual o efeito sobre o equilíbrio de um aumento do produto, tudo o mais constante. Então, se eu não mudar mais nada nesse sistema, o aumento do produto eleva a demanda por moeda, como a oferta real de moeda está dada, o equilíbrio é restabelecido via aumento da taxa de juros. Se eu não altero a taxa de juros lá fora e a taxa de câmbio esperada, o aumento da taxa de juros vai produzir ao nível E1 de taxa de câmbio um desequilíbrio, na qual o retorno em ativos em moeda doméstica estará maior do que o retorno em ativos em moeda estrangeira. Ativos em moeda estrangeira vão migrar para o mercado doméstico, então os euros, para manter o exemplo lá do manual, vão entrar nos Estados Unidos, que é o país doméstico, a oferta de euro sobe, o preço do euro cai. Isto aconteceria se eu continuar aumentando o produto, a taxa de juros vai seguir aumentando e haverá apreciação cambial em consequência. Logo, se eu estou olhando para o lado financeiro, né, esta relação câmbio-produto, que produz equilíbrio no mercado monetário e no mercado cambial, é uma relação inversa. O produto vai crescendo, tudo o mais constante, a taxa de juros irá subir e a taxa de câmbio de equilíbrio será mais apreciada. Portanto, mudanças ao longo da curva refletem
Um produto que vai estar mais alto, taxa de juros mais elevada, taxa de câmbio menor. Se eu reduzir o produto, a taxa de juros cai, a taxa de câmbio sobe. Como é que a curva se desloca? Se os demais fatores que afetam o lado monetário e cambial se alterarem. Por exemplo, aí nós vamos enfatizar a política monetária. Se a oferta de moeda sobe, tudo mais constante, a taxa de juros vai cair e a taxa de câmbio resultante de equilíbrio será mais alta. Portanto, para quaisquer níveis de produto, por exemplo, ao nível de produto E1, se a oferta de moeda sobe, a taxa de juros será menor e a taxa de câmbio será maior. E eu terei, portanto, uma nova curva AA deslocada para a direita e para cima. A política monetária expansionista se expressa com o deslocamento da curva para a direita e para cima. A política monetária contracionista, o contrário, a curva se desloca para baixo e para a esquerda. Resumindo, deslocamentos ao longo da curva DD, que é o lado real, são combinações distintas de câmbio e produto que garantem equilíbrio. Para que a curva se desloque, eu tenho que ter mudanças ou no gasto governamental, ou no investimento, ou nos impostos, ou nos preços domésticos e estrangeiros, ou variações autônomas de consumo, ou da demanda mundial pela produção doméstica. Do lado financeiro, da mesma forma, eu tenho mudanças na curva A, ao longo da curva A, que são combinações distintas de câmbio e produto, capazes de equilibrar o lado financeiro da economia, e a oferta de moeda, mudanças de nível de preço, taxa de câmbio esperada, taxa de juros estrangeira e movimentos autônomos da demanda por moeda vão produzir efeitos de deslocamento da curva. A ênfase daqui para diante, salvo em situações específicas que nós vamos estar detalhando, será nos efeitos ou da política fiscal no lado real, na curva DD, então